Vamos aprender nessa aula como é que nós podemos trabalhar com imagens para publicações. Eu já inseri algumas aqui, mas eu quero mostrar a você como é que seria o processo, o procedimento para inserir, para configurar, trabalhar com essas imagens do zero. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui no Scribus, caso você queira inserir uma imagem, eu vou mover esse título para cá. Para trabalhar com imagens aqui no Scribus, nós vamos usar essa opção aqui chamada de inserir quadro de imagem. E é uma ferramenta muito parecida. Você pode ver que o nome quadro de imagem é parecido com quadro de texto, porque o procedimento para desenhar, para inserir a imagem é exatamente o mesmo. Você delimita uma área e essa área vai receber uma imagem. Observe que aqui o procedimento não é o mesmo, por exemplo, com o que nós temos em outros editores de texto, em que você vai inserir a imagem. Se você quiser, você pode fazer por aqui também, só rapidamente. Inserir quadro de imagem. O procedimento não é o mesmo, por exemplo, para inserir uma imagem num editor de texto tradicional, em que você seleciona o arquivo de texto e ele já é inserido automaticamente no seu layout. Como nós estamos trabalhando numa ferramenta que vai fazer a publicação, o fechamento de um material gráfico, isso significa que você já pode deixar uma área reservada. Isso daqui é conhecido como placeholder, é o nome, é o termo em inglês que a gente usa para determinar essa área. Esse X aqui significa que existe um conteúdo que vai ser inserido aqui, só que ele ainda não está disponível no seu material. Você pode, inclusive, começar a trabalhar com esse quadro, já sabendo que vai existir aqui, por exemplo, uma imagem. Você pode inserir ele num layout, já começar a trabalhar com o fluxo de texto, mas essa imagem ela vai ser inserida depois. Pode ser uma fotografia que você ainda vai tirar, pode ser uma renderização que você ainda vai fazer, uma planta baixa, um desenho técnico que você quer inserir aqui como uma imagem. Como é que você faz para abrir, para selecionar um arquivo de imagem para cá? Aqui é simples, você vai clicar com o botão direito do mouse e você vai escolher a opção obter imagem. Ou então você vai dar um duplo clique aqui nesse quadro e o Scribus vai abrir um seletor. Então, por exemplo, veja que eu já tenho aqui na mesma pasta em que eu tenho o meu arquivo do Scribus salvo, ele abriu e eu tenho uma série de imagens que eu posso escolher para adicionar nesse quadro. Então, por exemplo, vamos inserir aqui essa imagem. Você vai perceber que a imagem... Deixa eu inserir essa daqui. Essa imagem eu vou inserir aqui. Ele tem aqui a lista de formatos suportados. Você pode perceber que ele suporta vários formatos diferentes. Alguns bem comuns, como por exemplo PNG, JPG. Você pode inserir até arquivos PDF. Então, ele inseriu a imagem. O problema aqui dessa imagem, quando você insere, é que ela está muito maior. Se eu expandir aqui de maneira significativa, ainda não consigo ver a totalidade da minha imagem. Então, por exemplo, se eu clicar com o botão direito do mouse aqui, você vai perceber que vão ter algumas opções extras. Por exemplo, eu tenho aqui ajustar quadro à imagem, ou então ajustar a imagem ao quadro. Então, por exemplo, eu vou ajustar a minha imagem ao quadro. Então significa que a imagem foi redimensionada, ela foi reduzida até que ela coubesse aqui no nosso quadro. Então repare que agora, toda vez que eu redimensiono o quadro, a imagem é redimensionada. Eu posso fazer o inverso também, clicar com o botão direito do mouse e escolher aqui ajustar quadro à imagem, e o Scribus vai fazer com que o quadro fique exatamente com a mesma proporção da nossa imagem. Um outro aspecto importante em relação à inserção de imagens no Scribus, você vai perceber que existe uma opção aqui chamada atualizar imagem. Por que tem uma atualização de imagem? Os arquivos do Scribus, se você lembra lá das primeiras aulas, eles ficam salvos no formato SLA.
Esse arquivo, ele armazena as informações de texto, mas as imagens elas não ficam embutidas nesse arquivo. Todas as imagens que você insere no Scribus, elas funcionam como se fosse uma referência externa. Então, por exemplo, se você for copiar, se você for mover os seus arquivos de imagem, você precisa mover não só o arquivo do Scribus, mas o arquivo de imagem também, ou seja, tudo faz parte de uma mesma pasta. Por isso que é uma boa prática criar um diretório, criar uma pasta específica para os seus projetos no Scribus, e toda vez que você for colocar imagens, você vai colocar essa imagem que você tem lá, por exemplo, desse material ou desse recurso que você está usando no Scribus, junto com o arquivo fonte da sua publicação. Então, por que você tem aqui um atualizar? Caso sua imagem sofra alguma mudança, você edite ela no GIMP, por exemplo, você pode aqui modificar ela você pode atualizar a referência que o Scribus está usando dessa mesma imagem.